Olá, queridos amigos e irmãos, bem-vindos a mais um vídeo da nossa série sobre a natureza humana de Cristo. Nós estamos chegando ao final da série, mas eu quero mais uma vez convidar você a fazer sua inscrição aqui no canal e clicar no sininho para ser avisado quando o próximo vídeo for publicado. E lembre-se de uma coisa, é muito importante que esta série seja vista na sequência, tá bom? Por isso, se você ainda não assistiu aos vídeos anteriores, clica no link que está aqui na descrição desse vídeo e assista. Combinado? Antes de nós retomarmos o nosso estudo, eu gostaria de reforçar algo que eu tenho dito ao longo dessa série. E me perdoe por ser tão repetitivo, mas é muito importante que eu reforce isso. Algumas pessoas ainda não compreenderam isso. Veja, enquanto eu estudava esse assunto, eu conversei com algumas pessoas que me recomendaram a leitura de alguns livros que tratam desse tema. Eu prontamente li esses livros que me recomendaram. E nessa série eu tenho apresentado algumas poucas citações desses livros que me recomendaram e em quais aspectos a minha compreensão é diferente da compreensão desses autores. Veja, eu tenho apresentado minha discordância em relação a algumas ideias. Afinal, eu não discordo deles em todos os seus pontos de vista. No entanto, eu preciso bater mais uma vez nessa tecla. Eu não estou atribuindo a esses pastores, teólogos e autores que eu citei intenções espúrias, como se quisessem ludibriar e enganar o povo de Deus. Eu não duvido da honestidade e da sinceridade deles nos seus pontos de vista. Eu não estou dizendo que não temam a Deus. Não estou dizendo que não sejam cristãos. Veja, eu também não estou dizendo que suas declarações e suas publicações devam ser completamente descartadas. Eu acredito que valiosas instruções foram e têm sido deixadas à Igreja Adventista por meio deles. Eu não estou, logicamente, me colocando numa posição intelectualmente superior a eles. Eu também, irmãos, não estou dizendo que vocês não devam ler esses livros. Ao contrário, eu recomendo que vocês leiam, que estudem, que examinem. Quanto mais informações, quanto mais conhecimento do assunto, quanto mais conhecimento de pontos de vista diferentes, melhor. Esses livros representam um material muito bom de pesquisa, tanto uma pesquisa histórica quanto de pesquisa nos livros de Ellen White. Os autores também expõem alguns argumentos que são interessantes, que são importantes e que enriquecem o debate. Eu apenas discordo de alguns pontos de vista e exponho em minha série quais os pontos e por que eu discordo desses pontos. É só isso. Não há aqui nenhuma repreensão de pecados, pois eu não vejo nenhum pecado envolvido. Apenas pontos de vista diferentes a respeito de um assunto amplo, complexo e que ainda está aberto ao diálogo. Por isso, com exceção do espírito não cristão que alguém possa demonstrar nesse diálogo, não há aqui nenhuma repreensão de pecados, não há aqui nenhum alerta vermelho, nada disso. Inclusive, você pode observar que alguns desses autores que eu citei, se não todos eles, fazem em seus livros exatamente o que eu fiz em relação a eles. Ou seja, eles também citam publicações de outros autores e apresentam sua discordância em relação a algumas ideias desses outros autores. É uma prática absolutamente normal, ninguém precisa ficar ofendido. Não há nenhum problema nessa prática, lógico, quanto a respeito e espírito cristão entre as partes envolvidas. Me permita reforçar ainda mais essa questão, parafraseando as palavras de Ellen White que eu li no vídeo anterior, em que a profetisa escrevia a respeito de Waggoner. Eu vou parafrasear usando o nome de alguns dos autores que eu citei nesta série. Veja, algumas interpretações dadas por Dennis Priebe, Ralph Larson, Jean Zucher, Herbert Douglas e os demais autores citados nesta série, eu não considero corretas. Veja, algumas interpretações, não todas. Mas eu acredito que eles sejam perfeitamente honestos em seus pontos de vista. E eu respeitaria seus sentimentos e os trataria como cavalheiros cristãos. Eu não tenho nenhuma razão para pensar que eles não sejam tão estimados por Deus quanto qualquer um de meus irmãos. E eu os considerarei irmãos cristãos, enquanto não houver evidência de que eles sejam indignos. O fato de eles, honestamente, terem alguns pontos de vista diferentes dos meus, não é razão para tratá-los como ofensores ou como homens perigosos e torná-los objeto de crítica injusta. Irmãos, não tentem me colocar contra eles, ou eles contra mim, como se nós fôssemos inimigos, como se nós fôssemos uma ameaça uns aos outros. Eu considero esses homens meus irmãos em Cristo, com os quais desejo viver a eternidade. Justamente por isso,
Minhas observações em relação a alguns pontos de vista deles com os quais discordo foram absolutamente tranquilas e respeitosas. Me permita compartilhar um texto de Ellen White. Há diferenças de opinião em alguns assuntos. É isso, porém, uma razão para sentimentos cruéis e hostis? Inveja, ruins suspeitas e imaginações, desconfiança, ódio e ciúmes hão de se entronizar no coração? Esclarecimentos e reforços feitos? Sigamos com o nosso estudo. Bom, eu terminei o último vídeo com as seguintes reflexões. Cristo tinha tendências, inclinações, propensões e paixões? Sim, ele tinha. Ele teve paixões com a mesma intensidade que nós temos? Não, com uma intensidade muito maior. Porém, a pergunta é, ele teve tendências, inclinações, propensões e paixões pelo quê? Pelas mesmas coisas más, corruptas, depravadas e pecaminosas que nós temos? Você poderia questionar da seguinte forma. Veja, mas Leandro, se Cristo não tivesse herdado inclinações más, propensões pecaminosas, paixões carnais e corruptas como nós, ele não poderia nem ser tentado por Satanás. Inclusive, Jean Zurcher, em seu livro Tocado por Nossos Sentimentos, cita um artigo escrito por J.H. Durlan na revista Signs of the Times, de 26 de setembro de 1895. Observe a afirmação de Durlan. A carne, sem quaisquer desejos pelo mal, não está sujeita à tentação. Observe. A afirmação de Durlan é que, para ser possível tentar uma pessoa, ela necessariamente precisa ter desejos pelo mal, inclinações ao mal. Mas considerando o que Ellen White declarou, que as tentações que Cristo sofreu foram 100 vezes maiores do que as que nós sofremos, ou seja, as tentações que Cristo sofreu foram 100 vezes mais fortes do que as nossas, se Durlan estiver certo em sua afirmativa, então teremos que admitir que Cristo tinha um desejo pelo mal que era 100 vezes maior do que o nosso. Teremos que admitir que Cristo foi 100 vezes mais inclinado ao mal do que nós, ou seja, Cristo seria então pior do que nós. E eu não posso concordar com isso. Em primeiro lugar, porque Adão e Eva e muitos dos anjos celestiais que caíram não tinham desejos pelo mal, não tinham absolutamente nenhuma inclinação ao mal. E não apenas sofreram tentações, mas caíram em pecado. Então é perfeitamente possível tentar alguém que não tenha inclinações ao mal. Mas como é possível? Nós vimos algo nesse sentido no vídeo anterior. Mas agora nós vamos ampliar um pouco mais essa questão, examinando as tentações pelas quais Cristo passou lá no deserto. Antes, porém, vamos analisar uma questão aqui que eu acho importante. O que é que atrai sobre uma pessoa tentações mais fortes? Serão suas inclinações ao mal? Me permita usar uma analogia. Imagine duas árvores. Uma nasceu e cresceu ereta. A outra nasceu e cresceu inclinada. Você deseja derrubar as duas árvores. Eu pergunto, qual das duas vai exigir maior esforço de sua parte? Sobre qual das duas você precisará empregar maior força para derrubar? No meu entendimento, a árvore ereta demandará mais forças, mais energias para derrubar, pois a outra árvore já está naturalmente inclinada, ou seja, está mais próxima do chão, está mais próxima da queda. Agora vamos aplicar essa analogia ao nosso estudo. Imagine duas pessoas, e o chão representa o pecado. Uma pessoa nasceu inclinada a pecar, ou seja, ela tem inclinações naturais ao mal. A outra nasceu de forma ereta, sem essas inclinações naturais ao mal. Ela está mais longe do chão, mais longe do mal, mais longe da queda do que a outra que já está inclinada. Satanás quer derrubar as duas. Deseja levar as duas a caírem em pecado. Eu pergunto, qual das duas vai exigir de Satanás maior esforço, maior empenho, maior energia e enganos mais sutis e mais bem planejados? Sobre qual das duas Satanás precisará empregar mais força, ou seja, tentações mais fortes e mais inteligentes? Na minha compreensão, Satanás precisará se empenhar muito mais para levar à queda a pessoa que está ereta, ou seja, a que não está inclinada, a que não tem inclinações naturais ao pecado, pois ela tem maior poder de resistência. Ou, como vimos na analogia das árvores, ela está mais longe do chão, mais distante de uma possível queda. Portanto, eu entendo que a pessoa que não é naturalmente inclinada ao pecado é que sofrerá maiores e mais poderosas tentações do que aquela que já é inclinada ao pecado, ou seja, que já está bem mais próxima do chão, bem mais próxima da queda. Diante disso, pense agora em Jesus. Se ele sofreu tentações 100 vezes mais fortes
do que as que nós sofremos, significa então que Satanás precisou empregar muito mais esforço contra ele do que precisa empregar contra nós. E por que razão Satanás precisou se empenhar tanto? Considerando a análise que fizemos, usando a analogia das árvores, porque Jesus não era inclinado ao mal, não era inclinado ao pecado. Em relação aos anjos e a Adão e Eva, Satanás teve que ser muito mais astuto e sutil, e ele se aproveitou inclusive do fato de que nenhum desses tinha conhecimento do pecado e de suas consequências. Eles sabiam apenas o que Deus tinha informado, mas ninguém nunca vira o mal em ação. Mas Cristo, além de não ser inclinado ao mal e além de seu apego constante ao Pai, ele tinha o conhecimento do pecado e de suas consequências. Por isso o trabalho de Satanás em relação a Cristo foi muito mais difícil. Seu esforço para levar Cristo ao pecado teve que ser muito maior do que o que ele emprega contra você e eu, que somos árvores já bem inclinadas a cair. Veja o que Ellen White escreveu. Cristo sentiu de maneira muito mais profunda e aguda do que nós podemos sentir o sofrimento, pois sua natureza era mais elevada, mais pura e mais santa do que a natureza da raça pecaminosa por quem ele sofreu. Em sua humanidade, Cristo foi provado com tentações tanto e com tanto mais perseverante energia do que o homem é provado pelo maligno, quanto sua natureza era maior que a do homem. Tudo bem por isso. Como eu disse no segundo vídeo dessa série, nós precisamos sim de um exemplo, precisamos sim de um modelo, de um padrão para copiarmos. Mas, acima de tudo, precisamos de um Salvador para nos resgatar. E é natural esperar que aquele que vai nos salvar, que aquele que vai nos resgatar, seja em alguma coisa superior a nós. É como aquele irmão mais velho que é mais forte, mais inteligente, mais esperto do que nós. E por isso, além de nos sentirmos seguros perto dele, ainda desejamos ser como ele. Então não vejo nenhum problema em considerar Cristo como possuindo uma natureza humana superior à minha. Afinal, a vitória dele é oferecida a mim. A vitória dele foi para o meu benefício. E louvado seja o Senhor por isso. Bom, então nós vimos que para alguém sofrer tentações, não é preciso possuir inclinações para o mal, certo? E o fato de não possuir inclinações para o mal demandará tentações ainda mais severas. Vamos ver outro texto do Espírito de Profecia. Nosso Salvador se revestiu da humanidade com todas as contingências da mesma. Com base nesse texto, alguns concluem o seguinte: todas as contingências da humanidade significa todas as inclinações para o mal que a humanidade tem. Mas contingência não quer dizer isso. Vejamos o conceito correto. Contingência. Caráter ou qualidade do que é contingente, que pode ou não acontecer. Dúvida quanto à possibilidade de uma coisa acontecer ou não. Fato cuja ocorrência é possível. Observe que contingência significa possibilidade. Cristo então veio com toda a possibilidade da natureza humana. Possibilidade de quê? Ellen White responde no mesmo texto. Nosso Salvador se revestiu da humanidade com todas as contingências da mesma. Tomou a natureza do homem com a possibilidade de quê? Com a possibilidade de ceder à tentação. Portanto, todas as contingências do ser humano não significa todas as inclinações más, mas a possibilidade de ceder à tentação. Cristo sentiu a força das tentações que sofremos numa intensidade ainda maior do que nós sentimos, mas foi tentado em suas próprias inclinações, ou seja, naquilo que constituía tentações para ele, suas inclinações ao bem. Assim como nós somos tentados em nossas próprias inclinações, ou seja, naquilo que constitui tentações para nós, nossas inclinações ao mal. Lembra do texto bíblico que lemos anteriormente? Cada um é tentado pela sua própria concupiscência. E o que era a tentação para Jesus? Voltemos à pergunta que fiz antes. Jesus foi tentado a olhar para uma mulher com pensamentos impuros? Ele foi tentado a roubar alguma coisa? Foi tentado a agredir uma pessoa? Veja o que Ellen White escreveu. Ele é nosso exemplo em tudo. É um irmão em nossas fraquezas, mas não em possuir idênticas paixões. Sendo sem pecado, sua natureza fazia o quê? Recuava do mal. O texto deixa claro que a própria natureza de Cristo recuava do mal, ou seja, não tinha inclinação para o mal. Portanto, as coisas más, corruptas, depravadas, carnais, não eram tentações para Cristo. Sua natureza recuava, sua natureza fugia disso, fugia de tudo que era mal.
Por isso, Satanás precisou disfarçar o mal em tentações que induzissem Cristo a fazer o bem, a arte do engano. Lembra do que falei a respeito de Adão e Eva no vídeo anterior? Eles não tinham inclinações ao mal, todos concordamos com isso. Então, para que pudesse induzi-los ao pecado, Satanás teve que apelar para quais inclinações deles? Para suas inclinações ao bem. Eva desejou o fruto porque foi informada de que ele daria maior conhecimento, não por estar com fome ou meramente com vontade de comer alguma coisa diferente. Ter mais conhecimento. O que tem de mal nisso? Jamais teria funcionado se Satanás dissesse assim: Ei, Eva, vamos nos rebelar contra a lei de Deus? A natureza pura de Eva teria imediatamente recuado dessa proposta. O inimigo então precisou esconder o mal dentro de um embrulho, dentro de um enfeite bonito, apelando para as boas inclinações da natureza de Eva. O mesmo ele fez com Adão. Satanás derrubou Adão não induzindo a rebelião contra Deus, mas apelando ao seu amor por Eva. Adão não estava inclinado a comer um fruto, ele estava inclinado a permanecer com sua esposa. O que tem de mal nisso? O mesmo Satanás tentou com Cristo. Se ao tentá-lo, Satanás apelasse diretamente para o mal da seguinte forma: Ei, desobedeça ao Pai, mostre que você não precisa de Deus, você é Deus. Mostre que você pode ir muito bem sozinho, sem Ele. Se Satanás tivesse feito isso, não tinha funcionado. A natureza santa de Cristo teria imediatamente recuado dessas propostas. Veja o que o mal representava para Jesus. Todo pecado, toda discórdia, toda contaminadora concupiscência trazida pela transgressão lhe era uma tortura para o espírito. Você percebeu? Toda discórdia, todo pecado, toda contaminadora concupiscência era uma tortura para Cristo, não era uma tentação. Por isso eu discordei de algumas das declarações dos autores que eu citei no vídeo anterior. Eu queria usar mais uma analogia para deixar esse conceito um pouco mais claro. Veja, eu peço licença aos homens para usá-los como exemplo. Imagine que você, homem, está numa guerra. O exército inimigo acaba de te capturar e exige que você diga onde o restante do seu exército está posicionado, para que possa então haver um ataque surpresa. Obviamente, você se recusa a dizer. Então você é ameaçado de tortura. Como você se mantém irredutível, os soldados inimigos o amarram numa cadeira dentro de uma sala fechada. A tortura vai começar. Você está apreensivo quando, de repente, surge uma mulher muito bonita. Ela começa a dançar de maneira sensual, começa a se insinuar para você e, finalmente, começa a se despir diante de você. Você então questiona: o que é isso? E os soldados inimigos respondem: essa é a sessão de tortura. Eu pergunto, isso seria realmente uma tortura para um homem ou seria uma tentação? Entendem? Para Cristo, como nós vimos no texto anterior, olhar para uma mulher numa condição dessa seria uma verdadeira tortura e isso partiria o seu coração. Jamais seria uma tentação para ele. Então você questiona, mas como então ele poderia compreender as nossas lutas? Nós já falamos um pouco disso no vídeo anterior, mas vamos ampliar um pouco mais isso. Vejamos um texto bíblico. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. O texto deixa claro que Jesus pode sim se compadecer das nossas fraquezas. Ele nos compreende sim. Porém, aqui está a palavra semelhança de novo. Jesus foi tentado à nossa semelhança. Então pensei, mas se Jesus não tinha as mesmas propensões, as mesmas paixões que eu tenho, como é que ele pôde ser tentado em tudo, em todas as coisas? Para construir um raciocínio, para entender esse em tudo, eu comecei do fim, ou seja, eu fui verificar como as tentações de Cristo no deserto terminaram. Veja o que a Bíblia declara. E acabando o diabo toda a tentação, ausentou-se dele por algum tempo. Em outra versão bíblica, lemos assim: passadas que foram as tentações de toda sorte, apartou-se dele o diabo até momento oportuno. Veja, uma versão diz que Jesus foi tentado em todas as coisas, e a outra diz que o diabo acabou as tentações de toda sorte. Vamos ver mais um texto. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. Resumindo, a Bíblia afirma o seguinte: Jesus foi tentado em todas as coisas.
Ao deixá-lo no deserto, o diabo terminou todas as tentações. A concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida são tudo o que há no mundo. Juntando as peças, concluí que todas as tentações que nos sobrevêm estão incluídas nesses três elementos: a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. E Cristo sofreu todas, mas de forma diferente de nós, ou seja, tendo objetos de tentação diferentes dos nossos. Por isso a Bíblia deixa claro que ele foi tentado de forma semelhante e não idêntica. Por isso Ellen White declara que Cristo não teve paixões idênticas. Primeiro, porque cada um é tentado em sua própria concupiscência, como nós vimos. Os objetos de tentação eram diferentes. As concupiscências eram diferentes das nossas. Segundo, porque a intensidade das tentações que Cristo sofreu foi muito maior do que as que nos sobrevêm, ou sobrevirão, pois foi necessário um esforço muito maior por parte de Satanás para derrubar, para levar à queda, para levar a pecar alguém que não estava inclinado a pecar. Veja o que Ellen White escreveu. Tão logo Cristo entrou no deserto da tentação, seu aspecto mudou. A glória e o esplendor que se refletiam do trono de Deus e sua aprovação quando os céus se abriram diante dele, a voz do Pai reconhecendo-o como seu filho, em quem ele se comprazia, agora se foram. O peso do pecado do mundo estava pressionando-lhe a alma, e o seu semblante expressava inexprimível tristeza, uma profunda angústia que nenhum homem caído nunca imaginou. Experimentou a força da condescendência com o apetite e mundana paixão que controla o mundo e tem trazido sobre o homem imensos sofrimentos. Observe que Cristo não experimentou a mundana paixão, que seria o objeto, mas a força da mundana paixão. A mesma força, não o mesmo objeto de paixão. Lembra do vídeo anterior? Lembra do exemplo que eu usei de um homem que tem uma inclinação tão forte à pornografia quanto um usuário tem à droga? A força da paixão é a mesma, mas não o objeto. O mesmo se deu com Cristo. Ele sentiu a mesma força, mas não pelos mesmos objetos. Por isso Ellen White escreveu, e eu reforço esse ponto, que em relação a nós, Cristo não possuía paixões idênticas. De uma forma diferente, tendo objetos de tentação diferentes, mas ele sentiu a força das nossas paixões mundanas. Na verdade, ele sentiu uma força muito maior do que nós sentimos. Mas afinal, Cristo era inclinado a quê? Qual foi a base das tentações de Satanás sobre ele? O que realmente era uma tentação para Jesus? Vamos ao deserto? Primeira tentação, a Bíblia assim relata. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Você já fez um jejum de 40 dias? Eu nunca fiz. Que tipo de fome Jesus teve? Às vezes até podemos falar que estamos famintos ou que estamos morrendo de fome, mas nós não temos a mínima ideia do que seja estar morrendo de fome. Estamos falando de uma inanição desesperada, beirando a morte. Jesus estava verdadeiramente, literalmente, morrendo de fome. Veja o que Ellen White comenta. O Salvador desfalecia de fome, ambicionava o alimento. Cada fibra do ser de Cristo estava suplicando o alimento. Certamente Jesus estava enfraquecido e magro. Não apenas o sofrimento físico o esmagava, mas também havia uma terrível angústia mental. E qual era o objeto da tentação dele? Um pão? Veja o que Satanás disse a Cristo. Se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Repetindo, a força da paixão era como a nossa, mas o objeto da paixão era diferente. Pensa no seguinte, você já foi tentado a transformar pedra em pão? É claro que não. Eu também não. Afinal, isso seria uma tentação para nós? De forma nenhuma. Mas para Cristo foi uma tentação enorme. Por quê? Apenas porque ele estava morrendo de fome? O objeto da tentação foi um mero pão? Não. Eu posso passar uma semana sem comer, e mesmo assim Satanás nunca vai me tentar a transformar pedra em pão. Ninguém além de Cristo identificaria isso como uma tentação. Veja o que Ellen White escreveu. Ele, Satanás, se empenhou ao máximo para vencer Cristo no campo do apetite, ao ele enfrentar as maiores angústias da fome. A vitória obtida fora designada não para ser um exemplo para aqueles que caíram por causa do poder do apetite,
mas para qualificar o Redentor para a sua obra especial de alcançar as profundezas do sofrimento humano. E por que somente Cristo identificaria isso como uma tentação? Agora entra o fator crucial. Cristo tinha o poder para fazer isso, por isso a tentação foi tão grande. Você pode questionar, espera aí, Leandro, Cristo tinha o poder para fazer isso? Mas olha o que Jesus disse uma vez. Eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma. O texto é claro, mas Cristo não podia fazer nada de si mesmo porque não tinha poder para fazer? Ou porque não poderia agir por sua própria iniciativa e sua própria vontade? Pense no motorista diante de um sinal vermelho. Ele diz assim, eu não posso ultrapassar o sinal vermelho. Mas ele não pode porque não tem condições de fazer isso? Ou porque não lhe é permitido fazer isso? Se ele quiser ultrapassar, ele pode. É só pisar no acelerador. Então o motorista não ultrapassa o sinal vermelho porque não é permitido e não porque ele não possa fazer isso no sentido absoluto. Veja o que Ellen White escreveu se referindo a essa primeira tentação de Cristo. Cristo poderia ter operado o milagre por sua própria conta, mas isso não estaria de acordo com o plano de salvação. Os muitos milagres na vida de Cristo mostram seu poder de operar milagres para o benefício da humanidade sofredora. Portanto, ele tinha poder para operar um milagre e satisfazer sua própria fome. Jesus tinha o poder em si mesmo para fazer o que quisesse, mas ele não poderia fazer o que quisesse por estar submisso ao plano e à vontade do Pai. O objeto da tentação não foi apenas um mero pão, mas usar seu poder divino para fazer o milagre. A tentação foi direcionada à sua divindade. Naquele momento, Jesus tinha uma paixão, tinha um desejo tão forte pelo alimento como ninguém nunca teve por cigarros, álcool, drogas, sexo, novelas, entre outros males. Por isso ele conhece toda a força das tentações da carne, toda a força das paixões pecaminosas que nós enfrentamos. Perceba? A força da paixão é a mesma, mas o objeto é diferente. A força da tentação é a mesma, mas o objeto de tentação é diferente. Jesus foi tentado a satisfazer sua fome usando seu próprio poder divino. E onde estava o problema? Naquela palavrinha que pedi para vocês guardarem na memória, lembra? A vontade. A constante luta da vontade própria contra a vontade de Deus. No nosso caso, nossa vontade própria má, carnal, pecaminosa, em oposição à vontade de Deus. No caso de Cristo, sua vontade própria, pura, santa, perfeita, usando seu próprio poder em oposição à vontade de Deus, em oposição à submissão a Deus. Satanás encontrou Cristo no deserto desolado, sem companheiros, sem comida e em sofrimento real. Satanás esperava insinuar dúvidas quanto ao amor de seu Pai que encontrasse lugar na mente de Cristo e que, sob a força do desânimo e fome extrema, ele exerceria seu poder milagroso em seu próprio favor e se livraria das mãos de seu Pai Celestial. Agora preste atenção nisso. Isso foi realmente uma tentação para Cristo. Mas ele não acariciou isto nem por um momento. Sua confiança permanente em seu Pai não podia ser abalada. Que tentação foi essa, de acordo com o texto de 1 João 2 que nós lemos anteriormente? A concupiscência da carne. E sabemos como a concupiscência da carne se manifesta em pessoas inclinadas ao mal como nós. Mas no caso de Cristo, qual era o belo embrulho, qual era o enfeite da tentação? Dar testemunho de seu poder divino e saciar a fome. Qual o problema? Nada demais. Mas o que vinha escondido dentro do pacote? Fazer a própria vontade, que não era má em si mesma, mas estava em oposição à vontade de Deus naquele momento. Lembre de uma coisa. Certa vez Jesus fez um milagre multiplicando pães para saciar a fome de uma multidão. Ele podia ter feito um milagre para saciar a própria fome, certo? Mas esse não era o momento oportuno para fazer o milagre. É como se Deus tivesse dito, agora não, filho. E Jesus, tendo poder para fazer, se submeteu humildemente, mesmo beirando a morte. Jesus foi tentado a agir de forma independente de Deus, como nós somos o tempo todo. Porém, ele deveria renunciar aos desejos de sua natureza santa e divina, e ao fazê-lo, travou uma luta intensa, semelhante à que nós travamos, para renunciar aos desejos de nossa natureza pecaminosa e carnal. Cristo sabia que seu Pai lhe supriria alimento, quando houvesse por bem. Nessa severíssima prova, quando a fome o oprimiu além de toda medida,
Cristo não diminuiria prematuramente uma partícula que fosse da prova por que passava, exercendo seu poder divino. Jesus preferiu a morte por inanição do que afastar-se 1 centímetro sequer da vontade do Pai. Por isso ele pode compreender, por exemplo, aqueles que sofrem provações severas por causa da sua fidelidade ao sábado. E ele dá forças a essas pessoas para que permaneçam firmes. Cristo preferiu literalmente morrer de fome do que desobedecer a Deus. Por isso ele compreende quando passamos por provas semelhantes. É como se Jesus dissesse: se o Pai quiser que eu coma, Ele mesmo vai providenciar o alimento, não eu. O que tenho que fazer é me submeter a Ele. E se Ele não prover o sustento para mim, morrerei de fome, mas não vou fazer a minha própria vontade. Entendem a luta? Como o homem não podia, em sua força humana, resistir ao poder das tentações de Satanás, Jesus se ofereceu para empreender a obra e carregar o fardo pelo homem e vencer o poder do apetite em seu favor. Ele deveria mostrar em favor do homem abnegação e perseverança e firmeza de princípio que é fundamental para as dores agonizantes da fome. Ele deveria mostrar um poder de controle sobre o apetite mais forte do que a fome e até a morte. Nessa primeira tentação, Satanás pôde comprovar a perfeita submissão, a perfeita confiança que Jesus tinha em Deus. Então o inimigo procurou tirar vantagem exatamente disso e tentar Jesus justamente nessa confiança. Veja o que a Bíblia descreve da segunda tentação. Então o diabo o transportou à cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo e disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordens a teu respeito e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces com o teu pé em alguma pedra. Satanás estava dizendo assim: já que confias tanto no seu Pai, a ponto de preferir morrer do que fazer um milagre por seu próprio poder para saciar a fome, então demonstre essa confiança agora. Tudo que o diabo queria, mais uma vez, era que Jesus provasse que era realmente o Filho de Deus. E que mal haveria em dar testemunho de sua fé e de sua divindade? Ao jogar-se do pináculo do templo, Jesus forçaria um salvamento miraculoso por parte dos anjos. Então ele comprovaria mais uma vez que era o Filho de Deus. Ele estaria apenas exercitando sua fé em Deus e dando testemunho de sua natureza divina. Pense em quantas pessoas estavam transitando por ali e poderiam presenciar aquela manifestação sobrenatural. Quantos viriam a crer nele depois de uma demonstração como essa? Veja que, mais uma vez, uma tentação voltada às inclinações de Cristo para o bem e à sua natureza divina. Onde estava o problema? Novamente, a vontade própria contra a vontade de Deus. Deus ordenou que Jesus pulasse dali? Não. Então por que ele pularia? A linha que separa a fé da presunção é muito tênue. Esse suposto exercício de fé, esse suposto testemunho, exercidos da maneira e na hora erradas, se tornaria presunção. Veja o que Ellen White declara: o pecado da presunção está próximo da virtude da fé perfeita e da confiança em Deus. Satanás se gabou de que poderia tirar vantagem da humanidade de Cristo para impeli-lo a ultrapassar a linha da confiança para a presunção. Neste ponto, muitas almas são destruídas. Satanás tentou enganar a Cristo com lisonja. Ele admitiu que Cristo estava certo no deserto em sua fé e confiança de que Deus era seu Pai nas circunstâncias mais difíceis. Ele então exortou Cristo a dar-lhe mais uma prova de sua total dependência de Deus, mais uma prova de sua fé de que ele era o Filho de Deus, lançando-se do templo. Mais uma vez, Jesus teve que renunciar aos desejos de sua natureza santa e divina, e ao fazê-lo, travou uma luta intensa, semelhante à que o ser humano trava, para renunciar aos desejos de sua natureza pecaminosa e carnal. Que tentação foi essa, de acordo com o texto de 1 João 2 que nós lemos? A soberba da vida. E nós sabemos como a soberba da vida se manifesta em pessoas inclinadas ao mal, como nós. Mas, no caso de Cristo, qual era o belo embrulho da tentação? Demonstrar sua fé perfeita em Deus e dar testemunho de sua filiação divina. Nada demais. Mas o que é que vinha escondido dentro do pacote? Novamente, fazer a própria vontade, que não era má em si mesma, no lugar da vontade de Deus. E Jesus vence novamente. E Satanás faz mais uma tentativa. Veja como a Bíblia relata a terceira tentação.
Novamente, o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Eu confesso a vocês que passei muito tempo refletindo nessa terceira tentação. Ela não fazia sentido para mim. Eu não entendia como as glórias do mundo poderiam ser uma tentação para Cristo. Afinal, por que alguém que deixou a glória celestial, que é infinitamente superior, se sentiria tentado com as glórias dessa terra? Jesus não era inclinado à cobiça de bens materiais e de poder mundanos. Isso nunca foi tentação para ele, veja. Grandezas e posição nada eram para ele. Bens materiais, poder, posições e grandezas mundanas não representavam nada para Jesus. Isso jamais seria uma tentação para ele. Ele mesmo abrira mão de uma glória muito maior. Então, por muito tempo me perguntei por que essa proposta de Satanás foi uma tentação tão forte para Jesus? Onde é que estava o cerne da questão? Veja o que a Bíblia relata. E disse-lhe o diabo: dar-te-ei a ti todo este poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue e dou a quem quero. Veja, Satanás disse: a mim me foi entregue. E a pergunta é: quem entregou para ele? E quando? Veja a resposta. Ao ser criado, foi Adão posto no domínio da terra, mas, cedendo à tentação, foi levado sob o poder de Satanás. Quando o homem se tornou cativo de Satanás, o domínio que exercera passou para o seu vencedor. Assim, Satanás se tornou o Deus deste século. Ele usurpou aquele domínio sobre a terra que originalmente fora dado a Adão. Cristo viera libertar os cativos de Satanás, e agora o próprio Satanás oferecia a Cristo a devolução de tudo, sem necessidade de privações, sem necessidade de sacrifícios e, principalmente, sem precisar passar pela cruz. Isso representou uma tentação para Cristo. Não porque ele estava querendo se livrar da sua missão, mas porque estava ansioso por libertar a raça humana do domínio de Satanás. Riquezas e glórias mundanas não eram tentações para Cristo. Jesus foi tentado em seu profundo amor pelo ser humano. Jesus foi tentado a libertar seus filhos do poder de Satanás. E qual o problema? Isso não seria muito bom? O problema é que dessa maneira representaria um desvio do plano e da vontade de Deus. Percebe a inteligência e a sutileza de Satanás? Veja o que Ellen White declara. Satanás levou Jesus ao topo de um monte muito alto e apresentou-lhe uma visão panorâmica de todos os reinos do mundo, que por muito tempo tinham estado sob seu domínio, e os ofereceu a ele como uma grande dádiva. Disse a Cristo que ele poderia apossar-se de todos estes reinos sem sofrimento ou perigo. Satanás prometeu ceder o seu cetro e domínio e fazer de Cristo governante de direito por apenas um só favor dele. Tudo o que ele queria em retorno por entregar-lhe todos os reinos do mundo naquele dia apresentados diante dele é que Cristo deveria prestar-lhe homenagem como a um superior. Que tentação foi essa, de acordo com o texto de 1 João 2 que nós lemos? A concupiscência dos olhos, o amor ao mundo. E há um ponto importante aqui. A Bíblia nos apresenta duas formas distintas de amar o mundo. Veja, não ameis o mundo, porém Deus amou o mundo. Os textos pareceriam contraditórios entre si, se nós não compreendêssemos a diferença de sentido que há entre eles. No que diz respeito a amar o mundo, Cristo foi tentado a demonstrar o seu amor ao mundo da maneira como esse amor sempre se manifesta na vida de alguém que não tem inclinações para o mal, da maneira como Deus ama o mundo. Porém, nós sabemos muito bem como esse amor ao mundo pode se manifestar na vida de seres humanos inclinados ao mal, como você e eu. E nesse sentido, a Bíblia nos adverte a não amarmos o mundo. Como Cristo não tinha essas inclinações ao mal, então o mal veio num embrulho bonito. Qual era? Cristo demonstrar o seu amor ao mundo. Libertar o mundo do cativeiro de Satanás. Nada demais. Libertar o mundo do poder de Satanás era a maior paixão, o maior anseio, o maior desejo de Cristo. Mas o que é que vinha escondido nesse pacote? Mais uma vez, fazer a própria vontade, que era boa, no lugar da vontade de Deus. Desviar-se do plano de Deus e tomar um atalho por conta própria. Trocar o caminho de Deus por um caminho aparentemente mais fácil e rápido. Mais uma vez, Jesus teve que renunciar aos desejos de sua natureza santa e divina
e ao fazê-lo, travou uma luta tão intensa, semelhante à que nós travamos para renunciar aos desejos de nossa natureza pecaminosa e carnal. Cristo venceu essas 3 tentações que representavam tudo o que há no mundo: a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Cristo sentiu toda a força da paixão humana, mas não teve idênticas paixões, como declarou Ellen White. Nós somos tentados nos mesmos princípios, mas tendo objetos de tentação diferentes. A mesma força da paixão que nos tenta a dependermos de nós mesmos e do nosso eu egoísta e carnal, Cristo sentiu para depender de si mesmo e de seu eu divino e santo. Enquanto o diabo apela às nossas más inclinações, ele apelou às boas inclinações de Cristo, mas que, se fossem satisfeitas, o desviariam da vontade de Deus e acarretaria um grande mal, como aconteceu com Adão e Eva e com muitos dos anjos celestiais, que desviaram-se da vontade de Deus quando tentados em suas inclinações ao bem, já que não tinham inclinações ao mal. No deserto da tentação, Cristo defrontou as grandes tentações principais que assaltariam os homens. Suas múltiplas tentações, ou seja, as tentações de Satanás, provêm destes 3 grandes pontos principais. Cristo suportou estas 3 grandes tentações e venceu a favor do ser humano, desenvolvendo para ele, ou seja, para o ser humano, um caráter reto, porque sabia que o homem não podia fazer isto por si mesmo. Ele sabia que sobre esses 3 pontos Satanás havia de assaltar a humanidade. Qual era, portanto, o ponto central nas tentações de Cristo e que representa o mesmo ponto central em nossas tentações? Onde há uma conexão entre Cristo e nós, além do aspecto físico? O ponto central é a vontade. A constante luta da vontade própria em oposição à vontade de Deus. Agir por conta própria, nós para praticar o mal, Jesus para praticar o bem. Nós para dar vazão à nossa natureza carnal, Jesus para dar vazão à sua natureza divina. Jesus lutou muito durante toda a sua vida na terra para manter sua vontade própria em harmonia com a vontade de Deus. Não é a mesma luta nossa? Veja Jesus no Getsêmani. Ele clama: Pai, não faça a minha vontade, mas a tua. Ou seja, uma luta intensa para manter sua própria vontade submissa à do Pai. Não porque Jesus tivesse inclinações e desejos pelo mal como nós, mas porque ele tinha desejos pelo bem e era inclinado a agir por seu próprio poder divino, praticar o bem, sem depender do Pai. Satanás não tentou Jesus a desobedecer a Deus se aproveitando de inclinações e de impulsos corruptos, pervertidos, pecaminosos, como ocorre conosco, mas aproveitando-se de impulsos altruístas, benevolentes, divinos. Porém, abandonando a submissão ao Pai e dependendo de si mesmo, fazendo as coisas por seu próprio poder e vontade. Alonzo T. Jones fez uma declaração muito interessante certa vez, veja. Lá estava ele por meio dessa autoentrega, refreando o quê? Refreando seu eu justo e recusando-se a permitir que ele apareça em meio às mais dolorosas tentações. Essa mente divina que estava nele, sendo dada a nós, nos fará refrear nosso eu natural, nosso eu pecaminoso, e entregaremos tudo a Deus. Ele entregou tudo e Deus o susteve. Nele nós entregamos tudo e Deus nos sustém. E as condutas do Senhor para com ele são as condutas do Senhor para conosco. E isso levou à crucificação. É verdade, a crucificação de seu eu justo e divino. E com isso, leva à crucificação de nosso eu ímpio, que nos separa de Deus. Perceba a diferença que Jones apresenta entre o nosso eu e o eu de Cristo. Nosso eu natural, pecaminoso, ímpio, e o eu justo e divino de Cristo. A luta de Cristo para renunciar ao seu eu divino e santo é semelhante à nossa para renunciarmos ao nosso eu carnal e pecaminoso. E o diabo voltaria a tentar Jesus da mesma forma. Querem ver? Antes da sua crucificação, Cristo foi levado diante de Herodes. Para satisfazer a curiosidade, Herodes reuniu ali um grupo de enfermos e aleijados. Tudo o que Cristo tinha que fazer era realizar um milagre. E qual era a inclinação de Jesus naquele momento? Qual era o seu desejo? Qual era a sua paixão? Curar aquelas pessoas. Não foi isso que ele fez tantas e tantas vezes? Mas o que aconteceu? Ao mando do rei Herodes, foram introduzidos decrépitos e mancos, sendo ordenado a Cristo que provasse suas reivindicações pela operação de um milagre.
Mas Cristo era como alguém que não visse nem ouvisse. O Filho de Deus tomara sobre si a natureza humana. Devia agir como tem de fazer o homem em idênticas circunstâncias. Portanto, não operaria um milagre para se poupar a dor e a humilhação que o homem deve sofrer quando colocado em condições semelhantes. Percebe? Cristo curou pessoas tantas e tantas vezes e isso era muito bom. Demonstrava seu espírito amoroso, bondoso, altruísta. Mas nesse momento as coisas eram diferentes. Cristo sabia que não era a vontade de Deus que ele curasse aquelas pessoas. Mesmo assim, mesmo não sendo a vontade de Deus, Cristo poderia ter realizado o milagre por si próprio, por seu próprio poder divino. Qual o problema? Ele não estaria demonstrando um espírito de egoísmo, certo? Mas de benevolência por aquelas pessoas sofridas, como fez tantas e tantas vezes. Mas o que é que estava escondido dentro desse bonito pacote? Desviar-se do plano de Deus, desviar-se da submissão ao Pai, agir por si mesmo. Portanto, ele precisou mais uma vez limitar-se à sua condição humana e vencer os impulsos de sua natureza divina, sua natureza santa, vencer o desejo de usar seu próprio poder para fazer aquilo que sempre foi sua paixão, curar pessoas. Mais uma vez eu imagino o Pai dizendo assim: curar pessoas é bom, filho, mas agora não. Agora não. Então eu repito, Jesus não precisava ter inclinações ao mal, nem hereditárias e nem cultivadas, para nos compreender e socorrer. Enquanto nós travamos uma luta intensa contra os impulsos de nossa natureza pecaminosa e carnal, que vão contra a vontade de Deus, Jesus travou uma luta ainda mais intensa contra os impulsos de sua natureza divina e santa, mas que iriam da mesma forma contra a vontade de Deus. Este é o ponto central diante de qualquer tentação, a vontade própria versus a vontade de Deus, mesmo que seja para praticar algo que em si mesmo não é mal. Satanás pensou que por meio de suas tentações poderia ludibriar o Redentor do mundo, levando-o a uma façanha heróica a fim de manifestar seu divino poder. Quando Cristo era tentado com desprezo, sobrevinha-lhe forte tentação de fazer o quê? De manifestar seu caráter divino, mas cumpria-lhe a difícil tarefa de ater-se à posição que escolhera como sendo um com a humanidade. Percebe onde estava a força das tentações de Cristo? Não em manifestar a degeneração, a corrupção, a depravação humana, mas em manifestar sua natureza divina. Cristo foi colocado em terrível teste que requeria a força de todas as suas faculdades, a fim de resistir à inclinação ao quê? Quando estivesse em perigo de usar o seu poder para livrar-se do perigo e triunfar sobre o poder do príncipe das trevas. Satanás mostrou seu conhecimento dos pontos fracos do coração humano e concentrou todo o poder para tirar vantagem da fraqueza e humanidade que Cristo assumiu. Lembra da analogia das árvores? Ellen White afirmou que Satanás concentrou todo o seu poder para derrubar a Cristo. E por que foi necessário concentrar todo o poder? Justamente porque Cristo não era inclinado a fazer o mal. Se Cristo tivesse sido enganado pelas tentações de Satanás e houvesse exercido seu poder miraculoso para livrar-se de alguma dificuldade, ele teria rompido o contrato feito com seu pai de ser alguém provado em lugar da raça. Percebe mais uma vez a intenção de Satanás? Ele tentou enganar Cristo não para levá-lo a praticar aquilo que é depravado, corrupto e carnal, como acontece conosco, mas para que Cristo exercitasse o seu poder divino em benefício próprio ou mesmo em benefício de outras pessoas, mas contrariando a vontade de Deus. A força das tentações que Cristo sofreu estava na possibilidade de usar sua própria divindade em lugar de depender de Deus. A possibilidade de depender de si mesmo em lugar de depender de Deus e se submeter a Ele. A mesma tentação de todos os seres humanos, a possibilidade de depender de si mesmo em lugar de depender de Deus e se submeter a Deus. Ou seja, seguir as próprias inclinações, que no caso de Cristo eram boas, eram santas, em lugar de seguir a vontade de Deus. Em resumo, Cristo foi tentado a liberar sua divindade natural e suprimir a sua natureza humana adquirida. Nós somos tentados a liberar nossa pecaminosidade natural e suprimir nossa natureza espiritual adquirida. Suprimir ou liberar a vontade própria. Este, além do aspecto físico, é o fator comum entre Cristo e nós. Apenas os objetos de tentação são diferentes.
E em seus momentos finais, Cristo ainda travava a mesma batalha como se tem anteriormente. Meu Pai, se é possível, passe de mim este cálice, todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. A vontade humana de Jesus queria ir para o deserto para ser tentado por Satanás? Queria experimentar o intenso sofrimento? Queria ir para a cruz? O texto bíblico diz que não. Cristo disse, não seja como eu quero. E o Espírito de profecia confirma, veja. A vontade humana de Cristo não o teria conduzido ao deserto da tentação, a jejuar e a ser tentado pelo diabo. Não o teria conduzido a suportar humilhação, escárnio, reprovação, sofrimento e morte. Mas a questão era, Cristo faria sua própria vontade ou a vontade de Deus? É nesse ponto que Cristo se conecta com a família humana. Ele lutou durante toda a sua vida aqui na Terra para manter-se submisso, para manter-se dependente de Deus, uma vez que ele tinha poder para fazer o que quisesse por si mesmo. Ele permaneceu ligado ao Pai de forma tão contínua para que sua vontade permanecesse subjugada pela vontade de Deus. Exatamente a mesma luta nossa. Porém, nossa vontade própria é motivada, é estimulada por um espírito egoísta, autoindulgente, de autossatisfação. E a vontade de Cristo era motivada por um Espírito Santo, benevolente, de altruísmo. Nós somos inclinados a não dependermos de Deus e fazermos nossa própria vontade má. Cristo era inclinado a não depender de Deus e fazer sua própria vontade, pura, santa e boa. Ou seja, fazer o bem por si mesmo, por seu próprio poder. O ser humano cai diante da tentação devido ao desejo de satisfazer um anseio particular que é contrário à vontade de Deus. Você prestou atenção no texto? Nós caímos em tentação devido ao desejo de satisfazer um anseio particular que é contrário à vontade de Deus, mesmo que seja um anseio bom. Mas espera aí, é possível fazer algo que seja bom e ao mesmo tempo contrário à vontade de Deus? Sim. Lembra de Jesus diante de Herodes? Curar aquelas pessoas era algo bom, ele fez isso durante todo o seu ministério. Mas Deus não queria que ele fizesse isso naquele momento. Não era o momento apropriado para fazer isso. Agora pense na seguinte situação. Imagine que você tem um vizinho que está muito doente. A casa dele está toda bagunçada, toda suja, precisa de uma limpeza. Mas seu vizinho não pode fazer, ele está doente. Você então pensa em ajudar o seu vizinho dando uma faxina na casa dele, e hoje mesmo. Mas hoje é sábado. E a situação não é tão urgente. Veja, a situação não é tão urgente que você não possa esperar algumas horas até o pôr do sol. Se você desejar limpar a casa do seu vizinho nas horas do sábado, porque seu vizinho está doente e não pode fazer por si mesmo, você estará demonstrando um desejo altruísta, um espírito benevolente, bondoso, uma coisa ótima, certo? Mas o que Deus diria, uma vez que não é um caso de extrema urgência? Ele diria, filho, sua vontade é boa, mas esse não é o momento apropriado. Não é esse o caminho. Agora não, filho. Espere um pouco mais. Bom, você então teria que decidir fazer a sua própria vontade, que é boa, que não está sendo movida por um espírito egoísta, mas por um espírito bondoso, altruísta, ou fazer a vontade de Deus, que não deseja que você faça isso nesse momento. O mesmo se deu com Cristo. Ele desejava curar aquelas pessoas, mas Deus disse, agora não, filho. Então ele teve que decidir, fazer a própria vontade, movida não por egoísmo, mas por um espírito bondoso e altruísta, ou a vontade de Deus, que não desejava que ele o fizesse naquele momento. A insubordinação a Deus, mesmo que seja por causas louváveis, é pecado. Aqui está a eficácia dos enganos de Satanás, levar pessoas a pecarem praticando o bem. Portanto, Cristo não precisava ter inclinações e ser tentado a cada depravação, a cada maldade, a cada imundícia a qual o ser humano é inclinado e tentado. Quero repetir as palavras do comentário bíblico adventista que eu apresentei no vídeo anterior. Veja, as experiências de Cristo não precisavam ser idênticas às nossas em todos os aspectos, pois milhares de vidas não seriam suficientes para isso. Mas as suas provações deviam ser representativas e incluir, em princípio, tudo que as pessoas têm de sofrer. É no ponto da vontade que Cristo se identifica conosco no que diz respeito às tentações. É no aspecto da vontade que está a vitória ou a derrota. Reter ou render a própria vontade.
Em suas inclinações, propensões e paixões para o bem, Cristo reteria ou renderia sua própria vontade. E nós, em nossas inclinações, propensões e paixões por aquilo que é mal, reteremos ou renderemos nossa própria vontade? A batalha que temos a ferir, a maior de quantas já foram travadas pelo homem, é a entrega do próprio eu à vontade de Deus. Cristo travou essa batalha diária para manter sua vontade constantemente entregue a Deus, limitando-se à posição que escolhera como um simples ser humano. Ele foi capaz de resistir às tentações de Satanás por meio de sua dependência do poder divino de seu Pai Celestial, pois era sujeito à sua vontade e obediente a todos os seus mandamentos. Vencer as inclinações de sua natureza divina e participar da natureza humana totalmente dependente do Pai foi uma batalha imensa para Cristo, semelhante à nossa, para vencermos as inclinações de nossa natureza carnal e participarmos da natureza divina. Era uma difícil tarefa para o príncipe da vida executar o plano que havia encetado, ou seja, que havia começado para a salvação do homem, revestindo sua divindade com a humanidade. Ele tinha recebido honra nas cortes celestiais e estava familiarizado com o poder absoluto. Veja, Cristo, que estava familiarizado com o poder absoluto, precisava agora submeter-se ao poder do Pai. Alguém que estava acostumado com o poder absoluto precisou aprender a estar submisso a alguém. Era tão difícil para ele conservar-se ao nível da humanidade, como era para o homem levantar-se acima do seu nível de natureza depravada e ser participante da natureza divina. Manter oculta a sua glória, sendo filho de uma raça caída, foi a mais severa disciplina a que podia sujeitar-se o príncipe da vida. Você pode até considerar que Cristo teve alguma vantagem sobre nós. Mas não esqueça de uma coisa. Se ele teve alguma vantagem, veja, se ele teve alguma vantagem, isso foi justamente para garantir a nossa salvação. Qualquer vantagem que Cristo porventura tivesse teria sido em nosso benefício. Não uma vantagem sobre nós, mas uma vantagem para nós. Mas eu creio que, de certa forma, Cristo esteve, na verdade, em desvantagem em relação a nós. A Bíblia apresenta suas tentações como sendo semelhantes às nossas e não iguais, não apenas porque o objeto da tentação era diferente, mas também porque a intensidade das tentações foi muito diferente. Não é justo dizer que Cristo passou por provações iguais às nossas ou que nós passamos por provações iguais às dele. Pense comigo. Nós podemos ser tentados severamente, certo? E se nós cedermos à tentação, podemos ter outra oportunidade? Sim. Se nós sinceramente voltarmos arrependidos a Cristo, nós receberemos a assistência do nosso advogado. Porém, se Jesus cometesse um único erro, ele teria outra chance? Não podemos dizer que as provações dele foram iguais às nossas, ou que as nossas provações são iguais às dele. Outro detalhe. O nosso fracasso espiritual pode até afetar outras pessoas de alguma forma, mas não determina em termos absolutos o destino dos outros. Cada um fará a sua própria escolha. Mas o fracasso de Cristo representaria o quê? Veja. Que seria agora da salvação de quem? Da humanidade, se Cristo fosse fraco em poder moral como o homem? Se houvesse falhado em um ponto com referência à lei, todos estaríamos perdidos. Você entende a pressão que estava sobre Cristo? Você entende por que Satanás se empenhou ao máximo contra ele? Mais uma vez, não podemos dizer que as provações dele foram iguais às nossas, ou que as nossas provações são iguais às dele. Mais um ponto. Por causa de nossa natureza, nós acabamos, de certa forma, nos adaptando, a gente vai se acostumando com a presença do pecado em nosso mundo. Algumas coisas não nos chocam mais, não causam um grande impacto em nossa mente. Porém, a natureza santa de Cristo fazia com que o pecado fosse uma tortura para ele, como nós lemos anteriormente. Vejamos outra citação. Nunca dantes houvera na terra um ser que odiasse o pecado com ódio tão perfeito como Cristo. Permanecer no mundo de pecado era um fardo adicional para ele. Era uma terrível agressão à sua natureza pura, santa e perfeita. Além do fato dele estar exposto aos ataques de todas as forças da confederação do mal. Era-lhe sempre doloroso ser posto em contato com a inimizade,
a depravação e a impureza que Satanás havia suscitado. As sensibilidades refinadas de sua natureza sagrada tornaram o contato com o mal indescritivelmente doloroso para ele. O contato com o mal, com a inimizade, com a depravação, com a impureza é sempre doloroso para nós? Ou muitas vezes nós nos adaptamos? E em alguns casos, o contato com algumas dessas coisas parece até prazeroso para nós, certo? Por esses fatores que tornavam a pressão sobre Cristo muito maior e o empenho de Satanás contra ele muito maior, é que Ellen White escreveu o seguinte: o Filho de Deus colocou-se em lugar do pecador e passou pelo terreno em que Adão caiu e suportou a tentação no deserto, a qual era 100 vezes mais forte do que aquilo que já incidiu ou virá a incidir sobre a raça humana. Jesus sofreu em proporção à perfeição de sua santidade. Nenhum de nós um dia sofrerá o nível e a intensidade das tentações e provas que Jesus sofreu. Não podemos dizer que Jesus sofreu as mesmas tentações que nós, ou que nós sofremos as mesmas tentações que ele. A Bíblia deixa bem claro, ele foi tentado à nossa semelhança, e não de forma igual, idêntica. O que ele sofreu foi 100 vezes maior do que qualquer ser humano um dia possa sofrer. Por isso, irmãos, devo respeitosamente discordar da declaração de Herbert Douglas, que foi citada por Jean Zurcher em seu livro Tocado por Nossos Sentimentos. Veja o que ele diz. Jesus foi vitorioso sob os mesmos riscos e desvantagens comuns a toda a humanidade. Não, irmãos. Jesus não esteve exposto aos mesmos riscos e desvantagens comuns a toda a humanidade. Ele foi exposto e, portanto, vitorioso sob riscos e desvantagens infinitamente superiores às nossas. E Ellen White confirma, veja. Satanás jamais nos fará ataques tão fortes como aqueles que fez a Cristo. Não, meus filhos. Nunca podereis ser tentados de maneira tão determinada e cruel como foi o nosso Salvador. Lembre-se de que Cristo arriscou tudo. Para nossa redenção, o próprio céu esteve em perigo. Ele ficou sujeito à tentação, pondo em perigo, por assim dizer, seus atributos divinos. Jesus assumiu riscos infinitamente superiores. Ele tinha muito a perder, não apenas pelo muito que ele tinha, mas também pelo muito que ele era e é. Jesus nos compreende em nossas lutas, em todas as nossas lutas, não por ter tido as nossas inclinações pecaminosas e carnais, mas porque suas lutas, dores e sofrimentos, naquilo que constituía a tentação para ele, foram muito maiores do que os de qualquer um de nós. Me permita usar mais uma analogia para reforçar essa questão. Imagine que você passou por um tratamento severo de câncer e venceu a doença. Um dia você encontra um amigo que acaba de dar uma topada violenta com o dedão do pé numa pedra. A dor que seu amigo está sentindo é terrível e você diz, eu te compreendo. Mas ele pergunta, você já deu uma topada numa pedra? Ao que você responde, não, nunca. Então seu amigo indignado responde o seguinte, então como é que você pode me compreender? Você nunca deu uma topada como essa, você não conhece essa dor. Não. Você realmente não conhece essa dor. Você conhece uma dor muito maior. O que é uma topada diante de um severo tratamento de câncer? Imagine agora uma senhora que perdeu um filho num trágico acidente automobilístico. Um dia, caminhando pela rua, ela vê uma criança chorando compulsivamente. Aproximando-se da criança, ela pergunta, o que aconteceu, minha filha? A menina responde assim, eu estou muito triste porque meu cachorrinho acabou de morrer. Aquela bondosa senhora então tenta consolar aquela garotinha dizendo assim, eu compreendo a sua dor. A menina então olha para a senhora e pergunta, você já perdeu um cachorrinho também? Ela responde, não, eu nunca tive um cachorrinho. Então a menina, de certa forma indignada, responde, então a senhora não pode me entender de jeito nenhum. A senhora não conhece essa dor. Não, aquela senhora realmente não conhece essa dor. Ela conhece uma dor muito, muito maior. O que é a dor de perder um cachorrinho diante da dor de perder um filho? Irmãos, Cristo não precisava ter herdado e sido tentado em nossas inclinações perversas, em cada provação, em cada tentação a qual nós somos submetidos.
Seja o que for que venhamos a passar, que venhamos a sofrer, podemos ter a certeza de que Ele sofreu muito mais, por isso pode compreender nossas dores, pode nos ajudar a suportá-las. Nós é que não compreendemos o que Cristo passou. Lembre-se, Jesus resistiu às próprias inclinações, à própria vontade até sangrar no Getsêmani. Você e eu já lutamos contra as nossas próprias inclinações até sangrarmos? Veja o que Paulo escreveu certa vez. Ainda não resististes até ao sangue, combatendo contra o pecado. No contexto imediato desse texto, Paulo estava como que encorajando os hebreus, dizendo assim: animem-se, força, sei que estão passando por provações, mas vocês nem foram convidados ao martírio ainda. Porém, considerando o sofrimento de Cristo lá no Getsêmani, nós poderíamos fazer uma aplicação como se Paulo estivesse nos encorajando em nossa luta contra o pecado, dizendo assim: irmãos, eu sei que vocês estão passando por provações, mas vocês precisam perseverar, precisam resistir. Afinal, vocês ainda não resistiram até sangrar, e Cristo fez isso. Irmãos, diante do que Ele passou, há alguma provação ou tentação que sofremos que Ele não possa compreender e nos socorrer? Por isso Paulo diz o seguinte: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Diante do que Cristo passou, nossas tribulações são leves. Se tivéssemos, em certo sentido, um mais probante conflito do que teve Cristo, então Ele não estaria habilitado para nos socorrer. Diante de tudo isso, reforço o apelo de Ellen White: que todo ser humano seja advertido a não tornar Cristo totalmente humano, alguém como nós, pois não pode ser. Preste atenção no próximo texto. Não enxergar o contraste marcante entre Cristo e nós é não conhecer a nós mesmos. Jesus sabe muito bem o que é renunciar a si mesmo. Essa foi a luta dele. É a luta comum a mim, a você, a todos os outros seres humanos. Renunciar a si mesmo. Cristo teve que renunciar à sua própria vontade. Veja, a sua vontade pura, santa e boa. E nós temos que renunciar à nossa própria vontade. Mas a nossa vontade pecaminosa, perversa, a nossa vontade depravada. Cristo pode nos compreender perfeitamente, pois enquanto lutamos para renunciar o pouco que temos e o pouco que somos, Ele lutou para renunciar o muito que Ele tinha e o muito que Ele era, e ainda é, e será eternamente. Cristo não era insensível à ignomínia e à desgraça. Ele a sentiu de maneira muito mais profunda e aguda do que nós podemos sentir o sofrimento, pois sua natureza era mais elevada, mais pura e mais santa do que a natureza da raça pecaminosa por quem ele sofreu. Em sua humanidade, Cristo foi provado com tentações tanto e com tanto mais perseverante energia do que o homem é provado pelo maligno, quanto sua natureza era maior que a do homem. E tudo bem por isso, como eu disse anteriormente, precisamos não só de um exemplo para imitarmos, precisamos de um Salvador para nos resgatar. E é natural esperar que aquele que vai nos salvar, que aquele que vai nos resgatar, seja superior a nós em algum ponto. Como eu disse, é como aquele irmão mais velho, que é mais forte, mais inteligente, mais esperto do que nós. E por isso, além de nos sentirmos seguros perto dele, ainda desejamos ser como ele, desejamos imitá-lo. Então não vejo nenhum problema em considerar Cristo como possuindo uma natureza humana superior à minha. Afinal, a vitória dele é oferecida a mim, a vitória dele foi para o meu benefício e louvado seja o Senhor por isso. Irmãos, a natureza humana de Cristo não pode ser classificada como estritamente pré-lapsariana, nem como estritamente pós-lapsariana. É pequeno demais para ele. Sua natureza humana é única, apropriada para ser nosso exemplo, nosso modelo, e apropriada para ser nosso Salvador. E o que ele pede de nós? Que façamos o mesmo que ele fez, que entreguemos nossa vontade a Deus, que submetamos nossa vontade própria à vontade de Deus. Não é o desígnio de Deus que nossa vontade seja destruída, pois é unicamente mediante o exercício da mesma que nos é possível efetuar aquilo que ele quer que façamos. Nossa vontade deve ser sujeita à sua, a fim de que a tornemos a receber, purificada e refinada, e tão ligada em correspondência com o divino, que ele possa, por nosso intermédio, derramar as torrentes de seu amor e poder.
Cristo morreu no Calvário para que o homem tivesse poder para vencer suas tendências naturais para pecar. Talvez alguém pergunte, porém, não posso seguir minha própria vontade e fazer o que bem entendo? Não, não podeis seguir vossa própria vontade e entrar no reino dos céus. Ali não haverá minha vontade. Os caminhos humanos não encontrarão lugar no reino dos céus. Nossos caminhos devem coincidir com os caminhos de Deus. O que devo fazer então quando as tentações me assaltarem? Eu devo correr a Cristo nesse momento? Ou há algo que eu deva fazer antes mesmo de ser tentado? Aliás, a pergunta para a qual o estudo da humanidade de Cristo sempre nos levará é esta: podemos vencer como Jesus venceu? Nós veremos isso no próximo vídeo, que será o último da nossa série. Que o Senhor te abençoe e até lá!